Estamos alegres, contentes, pelo que Deus tem feito na sua grandeza e ao mesmo tempo na sua simplicidade, né? Cuidado especial, sendo Ele conhecedor de todas as coisas. E nós não conhecemos nada. A gente, às vezes, o ser humano fica surpreso, né? Se enganam com a aparência, com o estado, até com o comportamento, às vezes, do seu semelhante. De repente, ele é apanhado de surpresa, né? Porque, realmente, o ser humano, ele é como naquele linguajar, é uma caixa de surpresa, né? Se fosse o coração do ser humano, até mesmo a mente, é algo que, às vezes, mesmo a ciência consegue detectar muitas coisas, muitas falhas, muitas coisas. Porque, dado o espírito do homem, né, a influência que esse espírito sofre do mundo espiritual, tanto do lado bom como do lado mal. Então, nós sofremos influência, né? E se não estiver um bom equilíbrio espiritual, essa força maior no vier de Deus, então, nós, às vezes, quando menos espera, algo acontece. E, mais uma vez, o mundo se chocou, né, com esse acidente aéreo aí, e segundo as previsões iniciais deles, suspeita que a aeronave foi derrubada propositalmente, né, pelo copiloto. E as investigações, mas, segundo o depoimento, tudo indica que foi. Então, se foi uma pessoa de um alto nível de conhecimento, passou em vários testes, tantas coisas, né? Mas menos espera. Então, às vezes, somente Deus, por isso a gente diz, é só Deus, né, tem misericórdia. Isso pode acontecer como no avião, pode acontecer com qualquer outro meio de transporte, né, meio de transporte. Quando menos espera, então, pode haver se precisa ser jogado né. Então, por isso o irmão Brandi, ele tem sangue nas mãos. Esse homem tem o sangue, então todo o sangue daquelas pessoas estava nas mãos dele. E acabou, né? Então, somente Deus para nos ajudar, nos abençoar, nos guardar. E agora você imagina bem, o irmão Branham diz, quantas armas químicas, atômicas, diz o profeta, todo esse grande poder bélico, né, de armamento está nas mãos de pessoas sem Deus, que basta apertar um botão, já poderia, né, explodir meio mundo, como eles dizem, um botão apenas. Agora, você imagina bem, isso nas mãos de pessoas sem Deus, pessoas que não temem a Deus. Então, é muito difícil, né? Mas, graças a Deus, ainda que as pessoas não queiram admitir, muitos não aceitam, assunto de Deus para eles são conversa fiada, como eles dizem, acham que Deus não existe, mas mesmo assim, as coisas estão sob o controle de Deus, né? As coisas estão sob o controle de Deus. Pois bem, que Deus possa nos abençoar mais uma vez nesta manhã, nós assim esperamos e assim cremos, com a leitura da palavra. Não existe nada melhor do que a palavra. Você sabe, às vezes as pessoas são tentadas a inventar coisas. O irmão Branham nunca inventou nada. Você vê que os cultos do irmão Branham, ele sempre seguiu a direção de Deus, o louvor, a oração. Trabalho tão simples que ele dirigia, né? E implantou na igreja. Nós não temos nada extraterreno, é sempre a maneira simples de Deus, o louvor, você realmente dá
o melhor que você tem para Deus, cantar, adorar a Deus, né? E servir o Senhor de coração. Depois ouvirmos a palavra e crer nisto. Não tem que fazer mais nada do que isso, né? Só isso é a coisa importante. Hoje, no mundo romano, né, católico, se comemora aí o Domingo de Ramos, né? Aí você viu tanta gente hoje com ramo nas estradas, vinha hoje ali a fileira de gente tá com um molezinho verde de ramos, né? Trazendo. Isso aí é feita alusão àquela passagem lá de Jesus, a entrada triunfal em Jerusalém, quando Jesus montou no jumentinho e foi descendo para Jerusalém. Então diz a Bíblia que ele lançava ramos nas estradas, né? E outros estendiam os próprios vestidos. Então é feita isso aí que aconteceu, lógico, antes da crucificação, né? Quando Jesus chegava em Jerusalém. Mas a gente vê, é lógico, as pessoas, como elas são fiéis, né? E não tem vergonha, e pega os seus fechinhos, sai, e crianças, e jovens, e ancião, todo mundo, né? Então é a fé que Deus tem, é a fé que eles aprenderam, não que Deus deu, mas que eles aprenderam, e exercita aquilo com uma certa fidelidade, né? Fidelidade. Mombrana admirou, ele chegou a falar sobre isso, porque ele disse, se nós marcamos um culto ao nascer do sol com o Mombrana, tinha o culto de Páscoa do Mombrana, começava por volta de 5 horas da manhã, ao nascer do sol. E as pessoas tinham dificuldade. Ele disse, você vê a igreja católica, 6 e pouco, o povo já está indo. 7 horas começa a missa, e às vezes a igreja está lotada de gente. Então é uma questão de fé que a pessoa tem, ainda que seja uma fé de uma forma não bíblica, mas eles exercitam ela. E oxalá que nós do outro lado, e muitas vezes também fôssemos, né, exercitasse essa fé. Graças a Deus. Nós temos aqui o pedido de apresentar, né, o filho do irmão Ezequiel, da irmã Lucinéia, né? É o pequeno Natanael Pepper. Pode então trazer ele à frente, irmão, enquanto se toca Vinde menino, né? Vinde a Jesus. Vamos, traga ele para nós orarmos, né? Por ele. O irmão Brana considerou uma coisa muito, muito sublime, né? Isso aí. Vamos ficar de pé. Igreja, né? De pé. Vinde, meninos, vinde a Jesus, Ele ganhou-vos bênção na cruz. Os pequeninos Ele conduz, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado mal, reunidos todos afinal, na santa pátria celestial, junto com Salvador. E trazia-lhes meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendia aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse: Deixai vir os meninos a mim, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando nos seus braços, impondo-lhes as mãos, os abençoou. Graças a Deus, eu acho que é isso que nós mais queremos, né? Que Deus abençoe nossos filhos, nossa família, né? E abençoe os pais, porque vocês serão
os olhos dele, né? Os pés dele, as mãos dele. Ele é completamente defeso. Então precisa de tudo dos pais, cuidar dos pais, né? E essa bênção é importante, irmão Brandes, apresente seus filhos a Deus antes que o maligno o toque, né? Nós vamos fazer uma oração pelos pais, Deus abençoe o irmão Ezequiel e a irmã Cineia, né? Dando sabedoria, dando graça, saúde, força para criar essa criança, né? Jesus amado, aqui está esse casal, irmão Ezequiel, irmã Lucinéia, trazendo o seu segundo filho para ser dedicado ao Senhor. Pai, entregando, sabendo que por mais que eles vão procurar cuidar desta criança, fazer o melhor para ele, Senhor, talvez não consiga cuidar, ó Deus, à altura para livrar de muitas coisas, ó Deus, que estão ocultas até aos nossos olhos naturais, como bactérias, germes, viroses e tantas coisas mais. Mas aquilo, ó Deus, que passar desapercebido aos olhos deles, o Senhor possa, Senhor, ó Deus, detectar e barrar e evitar, Senhor, tudo isto guardando esta criança, ó Deus, para o teu reino e glória. Abençoe-os com saúde, força para o trabalho dia a dia e para ganhar o necessário para essa criança. Nós pedimos por eles no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos orar. Pai Celestial, aqui está o pequeno Natanael, Pepe, ó Deus, esse presente de carne que o Senhor tem dado a esse casal. E como ministro da Tua Palavra, dos braços desse Pai, eu tomo meus braços e oro ao Senhor, Pai, para que o Senhor o abençoe, para que o Senhor, ó Deus, dê uma boa saúde, um bom crescimento, aleluia, guarde todos os dias, Pai, de todo mal. Acampa o seu anjo ao redor dele, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que sempre ele tenha o carinho, o afeto materno e paterno. Guarde, ó Deus, que ele sinta-se amparado ao lado desses pais, no seu lar, que é o melhor lugar, ó Deus, que ele terá aqui nessa terra, é no seu lar. Portanto, os abençoe, tanto os pais como ele. Eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Natanael, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto, te dê a paz. Você cresça e sempre voltado para as coisas do Senhor Jesus. Amém, meu Deus, amém. Graças a Deus. Aleluia. Deus continua abençoando vocês, né? E o Miguel, né? Deus abençoe. Graças a Deus. Bom, aproveitando estando em pé, já vamos para a leitura então, né, irmãos? Senão vocês vão assentar daqui 2 minutos, ficar de pé de novo. Graças a Deus. Nós vamos ler então as Escrituras, já foi citada, né? Êxodo. Essa Escritura eu estava lendo agora, quando cheguei aqui na igreja, lendo, né? A gente lendo o livro de Êxodo, o Mombrano lia toda semana, né? O livro de Êxodo. Então, e ele gostava muito. Então, me vê esses 2 versículos, né? Conforme tudo que o Senhor ordenou a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinha feito como o Senhor ordenara. Assim o fizeram. Então Moisés os abençoou. Graças a Deus, né? Senhor Deus, mais uma vez nós oramos, pedindo que o Senhor agora abençoe-nos com a palavra, Senhor. Essa meditação, a leitura, a sequência da leitura desse sermão, a estatura de um varão perfeito. Em tudo o Senhor esteja abençoando o teu povo, teus filhos, a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus, amém. Assentai-vos, irmãos. Não sei se sou eu que estou meio com calor, né? Ou se está quente mesmo. Às vezes,
Aí a igreja, vocês não podem ficar calados. Se estiver um pouco quente, vocês dão um sinal, liga. Se não precisar, também não liga. Ontem a irmã estava, assim, eu vi que ela estava um pouco tossindo, né? E o lugar que ela estava, o ventilador estava bem focalizado, bem na cabeça dela. E às vezes a pessoa fica com receio de pedir, né? Mas você está na casa, sua casa, né? Você é em casa, amém? Graças a Deus. O profeta irmão Branham disse que Israel, eles tiveram sua grande falha mesmo, fatal, foi ali em Êxodo 19, quando eles aderiram à lei de Deus e rejeitaram a graça. A graça que é algo insubstituível. Nada substitui a graça. A graça, ela é antiga, ela é antes de todas as coisas. Então Deus não era, vamos dizer, não estava dentro do plano perfeito de Deus, da vontade perfeita de Deus, da lei para Israel. Mas, para que é criada uma lei? Uma lei, ela é criada para inibir os infratores. Então você vê que constantemente o Congresso está criando leis e leis. Né? Agora há pouco criaram a lei agora do feminicídio, né? Parece que é. A lei agora foi sancionada pela presidenta Dilma, né? Essa lei para inibir o crime contra mulheres, né? Então passa a ser crime hediondo, com agravante, né? Dependendo se for na presença dos filhos, se ela estiver grávida e assim por diante. Então, para inibir os infratores. Então, quando Deus deu essa lei, foi justamente no intuito de inibir. Por quê? Porque, se você ler Êxodo, principalmente do capítulo 15 até o 19, você vai ver que foi só uma insatisfação, só reclamação do povo, insatisfação e murmuração contra Moisés e assim por diante. Então, Deus deu a lei para eles. Né? Agora, de acordo com a Escritura, a lei, pela lei nunca ninguém foi salvo, foi aperfeiçoado pela lei. Você vai encontrar isso, né? Aos Hebreus 7, versículo 19, que a lei nunca aperfeiçoou uma pessoa. A lei. E aí você tem mais outras escrituras, nós podemos citar aqui, né? Que Deus não deu a lei para Abraão. Abraão viveu sobre a graça. A lei, ela veio 430 anos depois. Depois de Abraão veio a lei. Abraão, ele era um gentil. Gentil, residia ali na Caldeia, né? Era um caldeu. E que saiu do meio da parentela por ordem de Deus. Então, Abraão obedecia a Deus pela sua palavra. Não era apenas por força de lei. Tem que ter uma lei para forçar certas coisas, para inibir certas coisas. E Deus deseja que o seu povo viva assim. Mesmo com todas as leis, eu creio que uma lei desta para um eleito, feminicídio para um eleito, uma lei desta, e muitas outras leis, eu acho que para nós, uma lei que proíbe roubar, uma lei que proíbe isso, uma lei que proíbe aquilo. Então, para você, como cristão, nascido de novo,
essas leis elas não teriam sentido. Inclusive, Paulo falou que a lei ela não é feita nem para o justo. Então, nós temos que viver nesse mundo, mesmo tantas leis, mas você não deve estar preocupado com esta lei, porque você deve estar sob a graça. Na obediência à palavra de Deus, você obedece todas as leis. Leis que são leis, vamos dizer assim, elaboradas por pessoas sensatas. Porque existem aquelas leis de Sodoma, diz o irmão Brana. Estava lendo essa semana um sermão, ele diz assim, somente em Sodoma podia criar uma lei como essa, né, diz ele, para proteger certas coisas, né? Mas não tem nada a ver conosco. Então, escreveu a Timóteo, ele falou que a lei, ela não é feita para o justo. Então veja bem as crianças, né? Deus de novo, ela deve ir aprendendo essas coisas, né? A lei da sua consciência. O maior tribunal é a lei da consciência. Entendeu? Estava vendo uma reportagem agora do Japão, poucos dias, não sei se eu falei, sobre, eles dizem que é uma das cidades mais honestas do mundo, né, de pessoas, no sentido de achar as coisas e devolver. Sei quantos milhões foi achado no ano 2014, as pessoas perderam e foram achar dinheiro e tudo foi devolvido praticamente para as pessoas. Até os dinheiros, tudo. Então, ele diz, os pais ensinam os filhos que aquilo pode fazer falta para aquele que perdeu. Então, isso está na lei da consciência. Lei da consciência. Não pegar nada que é dos outros. Não é questão de uma lei com medo de preso. Não é medo de preso, é algo que está em você. É a lei de Deus que está dentro do seu coração, que te guarda disto. Então, as leis não são feitas para o justo. Carta de Paulo a Timóteo, primeira carta, capítulo 1. Veja bem. Versículo 8. Sabemos que, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Então, não é uma lei que está contra nós. É uma lei que está a nosso favor. É uma lei que vem para confirmar aquilo que nós já somos. Veja, não para nos inibir de infração, mas para confirmar aquilo que você já é. Já é. Por quê? Porque dentro da lei de Deus, você vai ver que eu estava falando de Ponta Porã, que até mesmo Deus proibiu que eles não mudassem nem sequer o marco das divisas. O que nós já ouvimos tanto, né? De coisa nesse semelhante. Das pessoas mudar o marco da divisa para entrar na terra do vizinho, pegar um pedaço de terra, então se muda o marco da divisa, e Deus colocou até isso dentro da lei, você vê, para inibir essas ações. Agora, se eles tivessem dentro deles o temor de Abraão, jamais faria isso. Jamais faria isso. Mas, você veja que a multidão que saiu lá do Egito, diz a Bíblia, foi uma multidão mista. Ali saiu as 3 classes de crente, vamos dizer. 3 classes de crente, quem sabe tem muitos egípcios que saíram juntos, seguiram, era mista a multidão. O povo, então, muitas coisas aconteciam. Deus, então, estabeleceu na lei tantas coisas para inibir o povo de praticar aquilo quando se fosse cristãos, jamais eles praticariam certas coisas. Então sabemos que a lei é boa, se alguém usa dela legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos.
obstinado, para os ímpios, pecadores, para os profanos, irreligiosos, para os parricidas e matricidas, e para os homicidas. Agora, então, veio o feminicida, né? Então, agora aumenta mais um. Parricidas, pessoa que mata o próprio pai. Matricida, pessoas que matam a própria mãe. E os homicidas, né? Tira a vida do seu próximo e assim por diante. Para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina. Então a lei é para isso, para inibir as infrações, né? Eu não me lembro onde era o local, um certo vilarejo, onde passavam uma BR dentro da vila daquela cidade. Então eles colocaram várias práticas de sinalização, dizendo assim: evite os quebra-molas. Evite. Agora, como que uma pessoa ia evitar os quebra-molas, que é uma coisa tão ruim nas estradas, né? Danifica tanto veículo? É obedecendo. Obedecendo. Então, obedecendo, ele evitaria aquele transtorno, não pondo em risco a vida das pessoas, de crianças, pedestres e tudo que passa por ali, andando dentro da velocidade adequada, tudo. Então, ele evitaria os quebra-molas. Tem que colocar aquilo para fazer a pessoa andar devagar forçadamente naquela região, onde tem fluxo de criança e pedestre, assim por diante. Então, a obediência, ela evita, aí você segue, né? E isso está dentro de quê? Da estatura do varão perfeito. Está dentro da estatura. Essa obediência foi abençoada quando Moisés olhou e viu que o povo fez do jeitinho que Deus tinha mandado, ordenado. Então ele abençoou o povo. Louvado seja Deus, né? Então vem leis para isso, leis para aquilo outro, leis para, né? Leis para isso, você vê, então tantas leis, né? Leis para proibir a pessoa não falar mal da outra. Olha, que coisa, né? Então a gente fica pensando nesse ser humano, que somos nós, pessoas tão inteligentes que Deus fez com a capacidade enorme, a inteligência, sabedoria, deu um espírito e tudo. E às vezes ele se torna assim tão... vai ao ridículo, né? Então tem que ter leis para isso, leis para aquilo, leis do racismo, lei para isso, leis para aquilo, leis. Então, leis para tudo. Então, tantas leis. Esse dia eu estava vendo quantas mil leis tem no Brasil. E parece que era 28 mil leis, parece que era. Quem já ouviu sobre isso? Hã? Não, Luiz? Agora daqui para cá já criou, mas não sei quantas, né? Todo dia se cria lei, todo dia. São leis. Mas a lei da conscientização, da consciência, não tem lei que supera ela, né? Como Jesus ensinou, então você veja, como Ele nos ensinou a amar o próximo como a ti mesmo. Então você sempre procura o melhor para você, não é? Acho que esse é. Quando o homem, no seu estado normal, de um ser humano, sempre é lógico que ele vai procurar o melhor para ele. Vai procurar o melhor. E, então, tratar o próximo, pelo menos como ele mesmo, então, ele vai desejar o melhor. Aí você tem a família,
Aí nós temos lá o manual do casamento, né? É ordenado por Paulo, passando todas as regras. Então você vê um lar assim, ó, de acordo com Efésios 5, eu acho que seria um lar exemplar, né? Um lar exemplar. Vós, mulheres, sujeitai aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, você veja bem, que coisa, né? Então, um lar desse, esse é um lar aí que seria como aquilo, um pedacinho do céu, né? Ele diz, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Nunca ninguém aborreceu. A menos que seja uma pessoa que não esteja no seu estado normal de ser humano. Porque nós sabemos, uma pessoa, às vezes, com um problema mental, ele acaba fazendo coisa com ele mesmo, muitos acabam tirando da sua vida, e assim por diante. Mas no estado normal, no estado normal do ser humano, você procura evitar o perigo, fugir do perigo, proteger. Se algo vai cair na sua mão, você tira ela rápido para não cair, não esmagar o dedo. Então você defende. Defende. Se algo vem no seu olho, você mete a mão, tira fora. Então é uma defesa completa para o corpo, né? Para o corpo. Então ele diz que ninguém nunca aborreceu a sua própria carne, antes alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, e a mulher reverencie o marido. Então esse é o manual do casamento, né? Veja, agora, precisa de uma lei dentro disso aqui para forçar o homem a respeitar a mulher, né? Respeitar um ao outro. Tem que ter uma lei agora, né? Para não... Então são tantos crimes, tantas coisas, tem que ter lei para isso, lei para aquilo, e tantas leis. Quando o amor, ele corresponderia a todas essas leis e muito além delas. Quando o amor entra. Então, a falta do amor, veja, que está sendo a coisa escassa no mundo, diz o profeta, irmão Branham, na mensagem do amor divino, ele diz que o mundo está morrendo por falta de uma grama de amor. Então, por falta do amor, então se criam essas leis. A ausência do amor, porque o amor respeita, diz o apóstolo São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, olha o que ele fala do amor. Veja, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa e como o sino que tine. Ainda que tivesse dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse a fé de maneira tal a transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Ainda que te distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, ela não é leviana, né? Não se ensoberbece, não se porta com a indecência, não busca os seus interesses,
não se irrita, não suspeita mal. Não foga com a justiça, mas foga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecia, será aniquilada, havendo língua, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Então, veja bem, o amor não suspeita mal, o amor não busca os seus interesses, o amor busca o interesse do próximo, né? Então, se essas coisas, então a falta desse amor, que tem sido tragado, tem sido devorado pela iniquidade, ofuscado do coração das pessoas, veja, por causa da revolta, a revolta, ela ofusca o amor, por causa da iniquidade alheia. Então isso vem ofuscando o amor. Então todos estão sujeitos a isto, né? Se nós não adubarmos isso, nós não regarmos isto, e o amor que nós temos, ele pode amanhã ser ofuscado por essas iniquidades que nós vemos na nação, os acontecimentos e tudo mais. Você, em vez de passar a amar, você passa a odiar. Então é um grande perigo, porque diz a Bíblia, em Mateus 24, verso 12 e 13, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então, as injustiças que são praticadas, ela tem causado, tem levado muitas pessoas boas se tornar más. Para você ter uma base, é uma coisa assustadora, né? Às vezes pessoas honestas se tornam desonestas. Homens bons se tornam homens maus. Mulheres boas se tornam mulheres más. O resultado de uma revolta, por causa da iniquidade, dos maus tratos e assim por diante. Então, isso é uma coisa que Jesus já falou na palavra, e só Ele para nos guardar disto, né? Desse grande mal. Então, aí, os homens vão criando as leis, e o irmão Brana nos deu exemplo disso, né? O irmão Brana foi um homem que a lei apenas vinha confirmar aquilo que ele já era. Deus possa nos abençoar. Vamos então, a estatura de um varão perfeito. Chegar a essa perfeição, olha, porque para entrar no céu tem que ser perfeito, exigência do Senhor Jesus, ser como Deus, né? Como Pai Celestial. Então a gente fica em apuro. Como nós vamos chegar lá? Como nós vamos chegar lá? Mas estamos no lugar correto. Eu acho que estamos no lugar, melhor lugar que existe na terra, além do lar, que deveria ser, na terra deveria ser o melhor lugar, deveria ser no lar, na família, deveria ser o melhor lugar. E o segundo lugar, então, você teria a igreja, que seria uma extensão da sua casa, onde você vai para ter companheirismo. Não vai para visitar, mas vai para ter companheirismo uns com os outros. Não é verdade? Então, deveria ser nossos lares. Depois, então, quando o lar deixa de como que eu diria, implantar esse papel na criança, Deus de nova, são coisas de berço, são educação de berço, pastor Joaquim sempre faz menção disso em suas mensagens, são educação de berço, né? De berço, vem da família. Então isso é muito bom. Então nós estamos nesse lugar importante, na casa de Deus, onde nós aprendemos a respeitar e manter-nos assim para ouvirmos a palavra do Senhor. Então ele diz assim agora, ver quer dizer entender. Quando você diz, eu não posso ver isto, quer dizer que você não entende isto. Eu não entendo.
Então, essa lei do amor é algo, não tem que eu ficar obrigando a ninguém a amar, uma lei que obrigue a amar. Uma lei que obrigue a amar um ao outro. Mas você amar por natureza. Nova criatura, então ama por natureza. A minha natureza é uma natureza, né, que gera isto. Eu amo não por lei, mas eu amo por natureza. Amo a Deus e, como uma prova deste amor que eu tenho a Deus, meu Salvador, meu Criador, meu Senhor, meu Rei, meu Mestre, eu amo o meu próximo, meu semelhante, meu irmão, de que João falou que eu seria então mentiroso se eu digo que amo a Deus e não amo meu irmão. Ele diz, porque como pode uma pessoa dizer ama a Deus, o qual nunca o viu, e não ama o seu semelhante a quem você viu, ou vê, né? E assim por diante. Então eu não entendo isto. O homem natural não pode entender porque a gente cristã grita. Nem pode entender como muda a linguagem de uma pessoa. Esta pessoa chega a falar em línguas. Nem pode entender como a glória de Deus vem sobre os olhos de um homem e este chega a ver visões e dizer certas coisas e certas pessoas e o que deve fazer. Lhes diria coisas que estão por vir, e assim como o Senhor fez conosco aqui ontem à noite, a mente natural procura razoar as coisas. Razoar. Então, muitas vezes as pessoas dizem, não, o pastor pregou aquilo porque o fulano deve ter falado para ele. Então, acha que houve uma ligação, né? Às vezes a mulher, ele entregou o marido, né? O marido entregou a mulher, aí o pastor pregou. Não, isso existe. Não está descartado isso aí. Nós temos ouvido muitas reclamações nesse sentido, dessas coisas, né? Mas por quê? Por falta do Espírito Santo. Então, quando a pessoa não tem o Espírito Santo, então ele tem que apelar para meios naturais. Meios naturais. Agora, o irmão Brana, ele nunca pregava as coisas, porque ele sabia, muitas coisas chegavam, mas ele nunca ia lá no púlpito pregar. Mas ele pregava mediante a inspiração do Espírito Santo. Entendeu? Agora, se nós temos uma igreja que ora, começa por aí, uma igreja que ora, uma igreja que realmente quer ouvir Deus falar, nós então nos colocamos em oração, Deus se sente comprometido conosco. O irmão Bruno mostra isso. Ele diz que aquelas visões dele, ele devia aquilo à igreja, a igreja que produzia aquilo. Então, se nós reconhecemos a força que tem, a força que a igreja tem para produzir as coisas diante de Deus, e Deus então usa esse meio, por quê? Deus usa o meio